Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos estudar as pilhas duplamente encadeadas e as filas duplamente encadeadas. Então, as pilhas duplamente encadeadas, elas nada mais são do que listas duplamente encadeadas que respeitam, a política de inclusão e exclusão LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair. A gente já estudou os conceitos de pilhas, tá? Quem quiser pode revisar, ver esse conceito lá na aula de pilhas sequenciais. No início lá da aula a gente explica certinho ali todo o conceito, damos exemplos aí de pilhas, para vocês entenderem o funcionamento. Então, vocês podem ir lá e revisar. E uma pilha duplamente encadeada nada mais é do que uma pilha implementada com a alocação duplamente encadeada. E, para a gente fazer a implementação dessa pilha, das estruturas, das operações, é exatamente idêntico à de uma lista. Tá? Então, nas últimas aulas, a gente viu as listas duplamente encadeadas, vimos cada uma das operações, implementamos todas elas, e nas pilhas é exatamente igual. A única coisa que muda é a operação de remoção de um elemento, que aí a gente não vai remover qualquer elemento, o elemento que a gente quiser, a gente vai remover o último que entrou, porque isso é a política de fila. Tá? Então a operação de remoção ela é diferente. Agora as outras é 100% igual. A única coisa que muda realmente é o nome, ao invés de ser lista, é pilha. Mas o resto, galera, vai ser igualzinho. Então, vamos ver agora como fica, entender também a operação para remover um elemento de uma pilha duplamente encadeada. Bom, pessoal, a gente está aqui com a nossa biblioteca de pilha. Então, se vocês repararem, ela é igualzinha à nossa biblioteca de lista. Ó. A única coisa que muda é o nome de lista para pilha, nada mais muda. A definição do tipo, a operação para criar um nó, para inicializar, para pegar um número de elementos, para achar o nó de um determinado elemento que eu estou procurando, para inserir, para exibir, para ler, para desalocar, é tudo igual. Tá? Não muda nada, a única coisa que muda é onde tinha L é o Pzinho de pilha, agora onde tinha lista é pilha, agora os comandos, o resto é tudo igual. Tá? Só muda realmente essa questão de nomenclatura. E a única coisa que realmente é diferente é a função para remover um elemento. Tá? Então essa é a única coisa diferente aí nesse caso. E aí qual a ideia? A gente vai criar então uma função chamada pilha remover, ela retorna um int para a gente poder retornar uma flag, informando se deu tudo certo e tal. E a gente recebe uma pilha. Vale lembrar que a gente só precisa receber uma pilha, porque a gente não vai, nesse caso, excluir um elemento específico, quero excluir esse elemento. Não, na pilha a gente não escolhe elemento que vai excluir. A gente escolhe o último elemento que entrou, o último a entrar, o primeiro a sair. Então, independente de quem seja, o último que entrou é o cara que vai sair. Então, nesse caso, a gente não recebe o elemento por isso. Porque a gente não escolhe o elemento que vai ser removido, é o último que entrou que vai sair. Do contrário, não seria uma pilha. Eu vou criar aqui 3 ponteiros. Tá? Vou criar aqui o ponteiro nó, o ponteiro ante e o ponteiro prox. Beleza? Antes da gente de fato remover um elemento, a gente precisa verificar se a pilha não está vazia. Se a pilha estiver vazia, não faz sentido, não tem elemento nenhum, vou excluir o que da pilha. Então, para fazer isso, a gente usa a função pilha, número de elementos, tá? E aí a gente passa a pilha P que está sendo passada aqui. Se o número de elementos for menor ou igual a 0, se for igual a 0, essa pilha está vazia, não tenho que excluir, então eu só retorno a flag pilha vazia.
retornei a flag pilha vazia, não faço mais nada, não tem nada para fazer, a pilha está vazia, vou excluir o quê? Agora, caso a pilha não esteja vazia, aí eu faço a exclusão. Então, primeiro passo, vou fazer o meu nó apontar para o mesmo lugar que pilha aponta. Então, uma vez que eu fiz isso, o nó está apontando lá para aquele nó inicial, né? Aquele nó cego lá e tal. E como esse nó inicial não tem um elemento válido, não faz sentido nenhum, né, eu estar nele. Então eu já pego e avanço para o nó seguinte. Então eu já vou colocar aí no próximo nó válido. Então o nó é igual a nó campo próximo. Tá? E aí eu já estou aí no primeiro nó válido. Esse nó realmente ele existe, está presente. Beleza? Então, comecei aqui, né, no primeiro nó, fiz o nó apontar para o campo próximo aí da estrutura que ele apontava, que era nó cego. Então, agora eu avancei para o primeiro nó válido e a partir daí eu vou navegar até o fim da minha lista. Para isso eu vou usar um loop, tá? Enquanto o campo próximo da estrutura apontada por nó for diferente de nulo, ou seja, enquanto eu não chegar aí no último elemento, eu vou avançando. Por que eu tenho que chegar no último elemento? Porque a gente na inserção aqui, se vocês repararem, a gente sempre insere o elemento no final. Então aqui a gente tem um loop, ó, e no final a gente insere o elemento. Se a gente está sempre inserindo o elemento lá no final da nossa lista, da nossa pilha, então o último elemento que entrou, ele está lá no final. Ele é o último nó. Então, como a regra da pilha é tirar o último elemento que entrou, a gente tem que tirar o último nó da nossa pilha, porque é ele que foi o último a entrar. Na hora de inserir, a gente insere lá no final. Então, quem foi o último está no final. E aí, a gente tem que navegar até o final para poder fazer aí a remoção do último nó. Então, é isso que faz esse loop. Tá? Então, enquanto eu não chegar no último nó, né, enquanto o campo próximo da estrutura apontada por nó for diferente de nulo, eu faço nó avançar para o próximo, né? Ou seja, nó é igual a nó campo próximo. Então, o nó passa a apontar para o mesmo que o campo próximo da estrutura que ele aponta. Isso ele vai fazer sucessivas vezes até chegar no último nó. Chegou no último nó, beleza, achei o cara que eu quero excluir. Então, eu tenho que preservar o encadeamento. Então, eu pego o meu anterior e faço ele apontar para a estrutura apontada pelo campo anterior da estrutura que o meu nó aponta, né? Ou seja, coloco ali no nó que está antes do nó ser excluído e faço o meu prox apontar para o campo próximo da estrutura apontada pelo meu nó. Tá? Ou seja, o nó que vem depois. Nesse caso, tá, galera, vai ser sempre nulo. Né? Não vai ser diferente porque a gente está no último nó. Então, nesse caso, é sempre nulo. E aí, uma vez que a gente faz isso, a gente tem aí marcado o nó que está antes e também o valor que está depois, aí, que é, nesse caso, nulo. E aí, a gente faz o seguinte, ó, eu pego o campo próximo do anterior e faço ele apontar para onde prox está apontando, ou seja, para nulo. Então, agora, o meu penúltimo elemento, na verdade, ele vai ser o último, porque o campo próximo dele vai estar apontando para nulo. E aí, o que eu faço depois? Eu libero o nó da memória. Uma vez que eu já fiz o encadeamento, não tem mais nada para fazer, libero o nó da memória e ele está excluído já. Eu simplesmente agora retorno sucesso. Ok, pessoal, vamos fazer um teste rápido agora, ver se a gente não tem nenhum erro de sintaxe. Ok. Beleza, executou direitinho, nenhum erro de sintaxe. Vamos voltar lá na nossa operação de remoção. E a gente está aqui nela. E para a gente entender melhor, né, vamos ver esse exemplo aí graficamente. A gente tem aí uma pilha de 3 nós. E
a ideia é excluir o último que entrou, ou seja, né, o elemento final. Qual a ideia? Eu coloco o nó apontando para o primeiro elemento, né, ou seja, o nó cego lá, ou seja, aquele elemento, aquele nó que P aponta. Tá? Então, quando eu faço isso aqui, ó, nó igual a P, eu estou fazendo que nó aponte para a mesma estrutura que P aponta, que é um nó cego. E em seguida eu já faço ele apontar para onde o campo próximo desse nó cego, que ele está apontando, né, aponta, que é um nó que tem o 19. E aí esse 19 é o primeiro elemento válido. A partir desse momento, eu vou rodar um loop para ir até o último nó da minha pilha. Tá? Então, eu vou até o último nó da minha pilha com esse loop. Tá? Então, vou sempre pegando o nó. Se o campo próximo da estrutura que ele está apontando for diferente de nulo, eu vou para onde o campo próximo está apontando. Né? Eu pego o nó e boto igual a estrutura que o campo próximo está apontando. E vou fazendo isso até chegar no último elemento, que é igual a nulo. Então, quando eu acho um elemento que o campo próximo é igual a nulo, parou, cheguei no último elemento. Aí, nesse momento, o que eu vou fazer? Estou com o nó no último, vou colocar apontando para a estrutura apontada pelo campo anterior da estrutura que o nó está apontando, ou seja, nesse caso, aí, a estrutura que tem o 32, e vou colocar o prox apontando para onde o campo próximo da estrutura que nós está apontando aponta, ou seja, nulo. Né? Então, o prox aponta aí para nulo. E aí, o que eu faço? Eu pego o campo próximo, tá, diante e faço ele apontar para prox, ou seja, faço ele apontar para nulo. Então, agora o 32, o campo próximo de 32, aponta para nulo, ou seja, ele agora é o elemento final da nossa pilha. E agora que eu já pulei, reparem que fazendo isso eu pulo, né, o elemento 21, que é o cara que eu quero excluir, porque ele foi o último a entrar. Então, agora reparem que ele já não está sendo mais referenciado, não está sendo mais apontado, né, por ninguém da estrutura, então ele foi deixado de fora. Então, eu já preservei o encadeamento, agora eu posso excluir ele com segurança. Então, eu pego e libero, dou um free nele, libero ele da memória e ele está removido. E aí, nossa pilha final, né, ela fica com 1932, que é o último elemento nesse caso. Beleza, pessoal? Então, essa é a operação para remover um elemento de uma pilha duplamente encadeada. Nós vamos falar agora das filas duplamente encadeadas. As filas duplamente encadeadas nada mais são do que listas duplamente encadeadas que seguem a política de inclusão e exclusão FIFO, First In, First Out. Ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. A gente já estudou conceitualmente as filas, já entendeu, né, como elas funcionam. Então, quem quiser pode dar uma olhada lá na aula de filas sequenciais, que lá no início a gente explica o conceito, dá exemplos de fila. Então, quem desejar pode ir lá, que vai ter aí uma noção melhor do conceito. Tá? E uma fila duplamente encadeada nada mais é do que uma fila implementada com alocação encadeada. E para implementar, né, as operações de uma fila, a representação é exatamente igual às listas duplamente encadeadas. As operações ficam iguaizinhas, gente. A única coisa que vai mudar vai ser a operação de exclusão, porque agora a gente não vai excluir qualquer elemento. A gente vai excluir o primeiro que entrou. Então essa é que é a ideia, para cumprir a política de uma fila. Agora o resto é idêntico, tá? É só implementar igual e trocar o nome de lista para fila. Então vamos ver agora como que fica a implementação computacional e entender o funcionamento da remoção de um elemento em uma fila duplamente encadeada. Bom, pessoal, estamos aqui na nossa biblioteca de fila, tá? E ela também, né, é igualzinha aí a nossa biblioteca de lista, ó. Só muda onde está o nome lista, que vai estar fila. Então é só uma questão de nomenclatura. Definição de tipo, todas as operações, né, operação para inicializar, para criar um nó,
para contar os elementos, para obter o nó de um elemento procurado, para inserir elemento, para exibir os elementos, para ler, para desalocar, tudo igualzinho. Tá? A única coisa que não é a operação de remoção. E é ela que a gente vai definir agora. Então, vamos definir aqui uma função chamada fila remover. E aí, a gente recebe aqui a nossa fila. Tá? Ah, mas não recebe o elemento que vai ser removido? Não, porque a política de fila é remover o primeiro que entrou. Então, não interessa quem é o primeiro, eu vou remover ele. O primeiro a entrar, o primeiro a sair. Então, essa é que é a ideia. Eu não elimino um elemento que eu quero, eu elimino o primeiro. Do contrário, não seria uma fila, seria uma lista. Então, eu vou aqui declarar 3 ponteiros, o meu nó, o meu ante e o meu prox. E antes, de fato, de eu começar a remover um elemento, eu tenho que verificar se a minha fila não está vazia, porque se a fila estiver vazia, não faz sentido nenhum eu excluir. Não tem nada, eu vou excluir o quê? Então, fila, número de elementos. Tá? Se o número de elementos dessa fila F for menor ou igual a 0, então não há nada a ser excluído, a fila está vazia. Eu só retorno fila vazia. E paro por aqui. Agora, caso a fila não esteja vazia, caso eu tenha um elemento, aí sim eu vou partir para exclusão. E a ideia aqui é excluir o primeiro nó, porque a gente sempre, quando vai inserir, a gente insere no final, certo? Então, sempre o último elemento ele vai ficando para o final. Então, o primeiro elemento ele sempre vai estar no início da nossa fila. Ele está no início da nossa estrutura. Então, na verdade, quem a gente quer remover é o primeiro nó. É esse o cara que a gente quer remover. Então, para a gente fazer isso, em primeiro lugar, eu vou setar, vou colocar aí o meu ponteiro nó apontando para o mesmo lugar que a minha fila aponta, ou seja, aquele nó inicial, aquele nó cego lá. E vou, logo em seguida, apontar para o primeiro nó válido, porque o nó cego ele é um nó que não tem um elemento válido ali. Então, em seguida, eu já avanço, faço nó apontar para nó campo próximo. Ou seja, ele vai apontar para a estrutura apontada pelo campo próximo da estrutura que ele está apontando. Ele está apontando para o nó cego, o campo próximo do nó cego aponta para o primeiro elemento válido. Então, é para ele que nó vai estar apontando aqui. E aí, esse é o cara que eu quero excluir. É esse o cara que eu quero excluir. É o primeiro elemento, porque ele foi o primeiro a entrar. Então, eu seto aqui o meu ante no anterior do meu nó, tá? Ou seja, na estrutura apontada pelo campo anterior, e nesse caso vai ser sempre o nó cego, ou seja, vai ser sempre o mesmo nó apontado por F. Tá? Então, eu poderia botar F aqui no lugar, que daria certo também, ao invés de botar nó, campo anterior e tal. Mas só para manter a padronização, vamos deixar assim. E o próximo vai apontar para a estrutura apontada pelo campo próximo, tá? Da estrutura que o nó está apontando, ou seja, o nó seguinte, tá? O que eu vou excluir. É o segundo nó válido, por assim dizer. E aí, eu vou fazer o seguinte, para fazer o encadeamento, eu vou pegar o campo próximo da estrutura ante, da estrutura que está sendo apontada por ante, e vou fazer ele apontar para, aqui é próximo, o campo próximo vai apontar para a estrutura que está sendo apontada por prox, ou seja, o segundo nó, o primeiro vai ficar de fora. E eu também tenho que fazer o campo anterior, porque aqui é duplamente encadeado, o campo anterior, tá, do segundo nó, do prox, lá, a estrutura que o prox está apontando, ele vai agora passar a apontar para onde antes está apontando, ou seja, lá o primeiro nó, o nó cego. E assim eu vou deixar o primeiro nó de fora. Vale lembrar também que aqui, na hora de fazer o prox
o anterior do prox apontar para ante, a gente tem que ter o cuidado, porque se a fila tem um elemento só, esse cara aqui é nulo, e nulo não tem campo anterior. Então, a gente só faz isso caso o nosso próximo seja diferente de nulo, tá? Senão a gente toma um erro aí de execução. Beleza? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Beleza? Encadeamos, né, o campo próximo e o campo anterior. Então agora a gente pode liberar o nó da memória e ele está excluído. E a gente retorna sucesso. Ok, pessoal? Vamos testar aqui rapidamente para ver se a gente não tem nenhum erro de sintaxe. Executando. Beleza, tudo tranquilo. Sem problemas. Vou voltar aqui para a minha operação de remoção. E, para a gente entender melhor, vamos agora acompanhar aí esse exemplo gráfico que vocês estão vendo aí. A gente tem uma fila aí com 3 elementos. E qual a ideia? A gente está supondo que a gente já passou por isso aqui, a gente sabe que a fila não vai estar vazia. E a ideia eu tenho que eu aponto o meu nó para o nó inicial, ou seja, o mesmo nó que fila está apontando, que o F está apontando, que é esse nó cego, esse nó inicial. Em seguida eu já avanço ele para o próximo, ou seja, o 19, que está sendo sinalizado pelo campo próximo aí. Beleza, esse é o cara que eu quero excluir, porque o 19 foi o primeiro a ser inserido. E nas filas eu removo o primeiro, quem entrou na frente. E aí eu posiciono o meu ante, na estrutura apontada aí pelo campo anterior, na estrutura apontada por nó. Então, o anterior 19 aponta ali para o nó cego, então eu posiciono o ante ali. E sempre vai ser no primeiro nó, no nó cego, porque é o primeiro nó que a gente quer excluir, então isso não muda. E eu posiciono o prox no elemento seguinte, no elemento que está sendo referenciado pelo campo próximo da estrutura apontada por nó, que nesse caso é o 32, então o prox fica lá no 32. E aí o que eu faço? Eu pego o campo próximo, uma vez que eu setei, eu pego o campo próximo da estrutura que está sendo apontada por ante e faço ele apontar para a estrutura apontada por prox, ou seja, ele vai apontar ali, o nó cego vai agora apontar para 32. Então, o próximo agora, o primeiro elemento, por assim dizer, é o 32. E, como é duplamente encadeado, eu tenho que atualizar o anterior do 32. Então, eu pego o campo anterior da estrutura apontada por prox e faço ele apontar para ante, para a estrutura que está sendo apontada por ante, que é o nó cego. E aí a gente deixa de fora o 19, agora não tem mais ninguém referenciando o 19. Uma vez que a gente fez isso, o encadeamento está preservado, a gente só não pode fazer antes de fazer o encadeamento, senão a gente parte a nossa fila no meio, a referência se perde. Mas uma vez que a gente já consertou o encadeamento, a gente pode agora eliminar o elemento com segurança. Então, eu vou lá e dou um free no elemento, libero ele da memória e ele está excluído. E aí a nossa fila final fica só com 19, fica só com 21 e 32. Vai ficar só com esses dois elementos aí, porque o 19 foi removido. Ok, pessoal? Então essa é a nossa operação para remover um elemento da nossa fila duplamente encadeada. E eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí as pilhas duplamente encadeadas e as filas duplamente encadeadas. Entendido a ideia de que as operações são iguais, só muda realmente a operação de remoção por causa da política delas. Então, espero que vocês tenham entendido aí todos esses conceitos e entendido também como fazer a implementação. Pratiquem, façam a implementação aí no computador de vocês, exercitem isso para que, quando vocês precisarem implementar essas estruturas, isso esteja na ponta da língua. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.